Essa madrasta expulsou essas crianças de sua casa, sem imaginar o que fariam depois. Queridos amigos, para essas duas crianças, suas vidas haviam mudado totalmente desde que seu querido pai tinha ido trabalhar no exterior. Samuel ainda lembrava quando ele se despediu deles, dando a cada um beijo na testa e pedindo à sua nova esposa que cuidasse deles para ele. Milena apenas sorriu para o marido e disse: "Claro que sim, meu amor, cuidarei deles como se fossem meus filhos. Só quero que você fique calma, porque serão somente alguns meses até que eu consiga juntar uma boa grana", disse o homem na sua despedida. Depois disso, o homem partiu, deixando os filhos com a madrasta. Logo, Milena levou os filhos para casa. Ela nunca tinha morado com eles, não parecia uma pessoa má, Samuel pensava, pois sempre fora gentil e sempre carregava guloseimas sempre que via o pai. Ela brincava com eles e sorria para as crianças em todos os momentos, mas as coisas estavam prestes a mudar. Meses mais tarde, a situação vivida naquela casa era muito tensa. Sim, a verdade era muito diferente. A doce madrasta havia se transformado em uma mulher fria e calculista. Sempre procurava qualquer desculpa para gritar com eles e deixá-los sem jantar. Ultimamente, não suportava as risadas de sua irmãzinha, que ainda era muito jovem para entender o que estava acontecendo ao seu redor em sua família e em seu ambiente. Samuel sempre tentou brincar com sua irmã para fazer com que se esquecesse dos gritos da madrasta, mas ela ficava muito assustada quando Milena ficava brava, e embora ele se colocasse à frente entre madrasta e a irmã, nem sempre tinha conseguido impedi-la de bater nela. Um dia ele e sua irmã estavam brincando na sala de estar da casa, quando uma enfurecida Milena saiu de seu quarto dizendo: "Silêncio, estou cansada de vocês, pensam que sou sua empregada, vou sair e quando voltar quero encontrar toda a louça lavada, a roupa dobrada e meu quarto bem arrumado e impecável." "Mas Milena, o que vamos comer?" Samuel perguntou com muito medo que os deixassem com fome mais uma vez. Ele podia suportar, mas sua irmã chorava toda vez que estava com fome. "Não importo. Você acha que estou preocupada de que vocês morram de fome? Se for melhor, então que seja, já estou farta com suas lamentações." As horas foram passando, e a pequena Gabriela começou a chorar de fome. Samuel foi até a cozinha, esperando pegar algo para comer, mas como sempre estava vazia. Milena sempre reclamava do que seu pai mandava, que segundo ela, não era suficiente, embora Samuel tivesse visto muitos dias e muitas vezes chegar em casa com vestidos novos e sapatos. Logo uma ideia lhe ocorreu, pegando sua irmãzinha pela mão, subiu as escadas do apartamento onde moravam, e bateu na porta da vizinha dizendo: "Com licença, a senhora teria um pedaço de pão que sobrou, porque minha irmã está morrendo de fome." Nisso, o garoto nem terminou a frase, porque a vizinha apressada o interrompeu dizendo: "Olha, você acha que eu dou comida de graça? Por acaso seu pai não ganha o suficiente no exterior? Vou mendigar por outro lado, por favor." Samuel baixou a cabeça e reprimiu a vontade de chorar, levou sua irmã ao parque. No caminho não sabia mais o que fazer para distraí-la, pois a pequena parava para olhar as crianças que comiam vários doces e sorvetes. Constantemente, pedia-lhe que comprasse algo para ela. De repente, Gabriela soltou o braço de seu irmão e apontava para um pacote de pipoca que estava no chão. "Irmão, tenho muita fome, por favor, vamos pegar aquela comida." Samuel olhou com pena para ela, pois ainda não entendia nada, mas o barulho de sua barriga estava mais alto. Ele tentou de tudo para distraí-la e levou aos brinquedos, onde por um momento a menina se esquecia desse momento triste. Foi justamente naquele momento em que as crianças não perceberam que tinha passado o tempo e que a madrasta os encontrou. "O que vocês estão fazendo aqui?" gritou Milena, e imediatamente agarrou cada um dos pequenos pelas orelhas e os levou para casa com muita raiva. A pequena Gabriela não parava de chorar no caminho, e Samuel tentava acalmá-la, pois sabia que se ela chorasse mais, Milena ficaria furiosa. Quando chegaram em casa, aconteceu o que Samuel imaginou, porque Milena agarrou um grande cinto e bateu neles para deixar marcas em todo o corpo. O menino tentou ser forte para sua irmã porque ele tinha que protegê-la, como havia prometido à sua mãe pouco antes de sua morte, mas naquele dia, ele tinha falhado, tinha sido muito difícil e tinha se machucado. Samuel chorou com o coração partido a noite toda e finalmente adormeceu. Passaram-se dias. Assim, Milena fazia com que todas as noites falassem com seu pai, mas não podiam dizer-lhe o que estava realmente acontecendo em casa porque se falassem, provavelmente não seria nada bom para eles.
Não tinha nem sequer o direito de comentar uma palavra sequer sobre o sofrimento que naquele momento albergava sua casa, sua vida, somente os seus corações, porque a Milena tinha batido neles constantemente até que aprendessem o que tinham que dizer. Pouco a pouco as coisas pioravam. Samuel notou a presença de outro homem em sua casa. Milena chegava muito tarde o tempo todo junto com ele, e às vezes, o homem até ficava para comer. Os meses foram se passando e eles se acostumaram com aquela rotina até que chegou o dia em que o pai deles parou de se comunicar com os filhos. Para Samuel e Gabriela parecia muito estranho porque ele nunca tinha parado de ligar, e para falar a verdade, era a parte mais bonita porque eles podiam esquecer sobre os maltratos que passavam em casa. As crianças imaginavam que logo ele voltaria e chegaria em sua casa, bateria naquela porta e seria a sua salvação, os resgatariam e eles seriam felizes juntos. Milena não sabia o que fazer, porque o pai das crianças não se comunicava com ela há um mês. A verdade é que ela tinha se afastado, porque odiava fingir que ainda o amava, mas como seus telefonemas haviam reduzidos, os cheques generosos que mandava para o sustento das crianças diminuíram ao longo das semanas. Ela não suportava mais ver aquelas crianças nem um segundo a mais, e o que era pior que não pretendia mantê-los. Milena tinha pensado o pior. Ela tinha ouvido falar que no exterior era muito comum as pessoas desaparecerem de um momento para o outro, e assim, ela não conseguia ficar com aquelas crianças e pagar as contas sozinha, ela tinha que fazer algo e isso precisava ser rápido. Nisso, a madrasta teve uma ideia. Ela subiu no carro e dirigiu por 2 longas horas nas estradas escuras. Samuel se cansou de perguntar para onde iam, foi todo o caminho sem obter nenhuma resposta da madrasta. Por outro lado, Gabriela parecia apavorada com a estrada pois só podiam ver muitas árvores e escuridão total. Ela estava totalmente assustada. Finalmente, as crianças adormeceram, até que uma batida forte as assustou. Era Milena que abriu a porta do carro e com um único puxão os tiraram do carro, e logo em seguida, empurrou as crianças para a floresta. Os pequenos irmãos caíram na terra fria, e Samuel procurava desesperadamente como se levantar. Mas quando percebeu que Milena tinha ligado o carro e ele só de ver o quão pouco a pouco estava se afastando. A pequena Gabriela, na verdade, não parava de chorar por um segundo. Samuel a abraçava tentando confortá-la, e tentando ser forte por ela, mas os sons da noite eram tão assustadores que os dois acabaram correndo sem rumo. De repente, colidiram com alguma coisa e gritaram de susto, mas ao levantar o olhar, souberam que os anjos existem, dizendo uma voz doce e gentil: "Crianças, o que fazem por aqui? Onde estão seus pais?" As crianças não pararam de chorar, e desesperadamente se agarraram na mulher que os abraçou carinhosamente. Depois disso, de forma mais calma, Samuel contou toda a história. A mulher não podia acreditar no que estava ouvindo, mas gentilmente ofereceu ajuda. Por outro lado, Milena estava deitada no sofá do seu apartamento. Finalmente tinha paz de espírito, ela pensou. Deveria ter me livrado daqueles pivetes há muito tempo. Porém, no momento seguinte, a porta se abriu e era o pai das crianças. A mulher estava completamente chocada, porque ela tinha acreditado que ele estava morto. "Querida, já estou em casa, e as crianças onde estão?" Milena levantou-se muito nervosa, e disse a primeira coisa que ocorreu: "A verdade é que algo muito triste aconteceu há poucos dias, cheguei em casa e não os encontrei. Tenho tentado me comunicar com você, mas não tenho conseguido." O homem, então responde: "Porque tive alguns problemas com a imigração, mas estou de volta aqui." "Milena, eu não te entendo, deixei meus filhos aos seus cuidados, o bem mais precioso que eu tenho, e você não poderia tê-los perdidos." Desesperado, o homem saiu em busca de seus filhos, caminhou por dias, colocou cartazes em vários lugares, porém foi realmente mal sucedido. O pai desesperado procurou em todas as cidades vizinhas, mas ele não encontrou absolutamente nada. Assim, em momento de desespero, o homem pedia ajuda divina: "Senhor, eu só peço que eles estejam bem. Se eu pudesse dar minha vida por eles, acredite em mim, eu faria. Não os deixe só, não os abandone, eu te peço por isso." Rezou desesperado a Deus, e depois de um tempo os filhos foram finalmente levados por aquela mulher misteriosa que se tornou seu anjo protetor. Em relação a Milena, foi denunciada às autoridades correspondentes e naquele lugar ela teve que passar pelo menos mais de 30 anos de sua vida pagando por todos os danos que ela havia causado. Não apenas os golpes que ela havia causado a cada um desses 2 inocentes, mas o trauma psicológico que abrigava em suas mentes e em seus corações.
Amigos, definitivamente não se pode confiar em todas as pessoas. Às vezes, nos mostram um rosto que pode não ser sua verdadeira personalidade. É por isso que temos que ter mais cuidado quando deixamos nossos entes queridos aos cuidados de outros, principalmente nossos filhos. Amigos e amigas, chegamos ao final dessa história. Caso tenha gostado dela, e ainda não é inscrita no canal, inscreva-se para acompanhar as novas histórias narradas que te impactarão positivamente na sua vida. Muito obrigada pelo seu tempo. Um forte abraço.